Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Entra em vigor no dia 3 de fevereiro a nova classificação do Sistema de Declarações de Vinícolas, o SIS-DEVIN. De acordo com a Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria da Agricultura, a atualização traz uma melhoria na funcionalidade. A nota técnica da divisão apresenta os nomes que serão alterados ou inativados. Os responsáveis pelos estabelecimentos vinícolas não precisarão realizar nenhuma operação no sistema, pois a reclassificação da nomenclatura será automática. Para mais informações, o contato é cadastrovinícola@agricultura.rs.gov.br. Já falamos aqui no programa sobre as vantagens do uso de energias renováveis no agronegócio. E a energia solar é uma das que mais vem crescendo no Brasil nos últimos anos, pois a Seara, que possui operações em 22 municípios gaúchos, já adotou a energia solar em mais de 70% das granjas de avicultura. Vamos conversar agora com o gerente executivo de sustentabilidade agropecuária da Seara, Vamiré Luiz Sens Júnior. Tudo bem, Vamiré? Tudo bem, Thaís? Boa tarde a quem nos acompanha. Bom, Vamiré, há 5 anos o percentual de adoção da energia solar era bem pequeno aqui nas granjas da Seara. Como é que foi esse salto aqui no Rio Grande do Sul? Thaís, eu posso te dizer que é uma somatória de fatores. Tá? A energia elétrica, nos últimos 5 anos, ela sofreu reajustes bastante relevantes. E a energia elétrica tem participado cada vez mais da atividade do produtor. Por quê? Porque nos últimos 5 anos houve uma implementação bastante grande de tecnologia na atividade, com controle de ambiência, controle de climatizações, automações de arraçoamento, água, e isso fez com que o volume de energia consumida pelos produtores aumentasse também. Então, teve aumento do volume e aumento do custo dessa energia elétrica. Isso fez com que os produtores buscassem, por si só, alternativas de mitigação de custo, apoiadas pela empresa, né? E neste mesmo período, houve a disponibilização da tecnologia dos painéis fotovoltaicos a nível de campo, né? Painéis fotovoltaicos, eles vieram se desenvolvendo numa linha de maior eficiência, de maior rendimento dessa operação de produção de energia elétrica, e o número de empresas que disponibilizou essa energia, essa tecnologia para os produtores também aumentou, disponibilizando um custo de investimento, de projeto cada vez mais barato. O que isso resultou? Resultou numa energia mais acessível, tá? Numa energia mais competente, mais eficiente e mais barata. Automaticamente houve um engajamento bastante grande dos painéis fotovoltaicos na atividade. E mais do que sustentabilidade ambiental, é uma questão de sustentabilidade financeira para o produtor, né? Perfeitamente. O painel fotovoltaico, num primeiro momento, ele traz para nós um ganho de margem, ele traz para nós um ganho de lucratividade e, de maneira sinérgica e competente, ele traz o quê? Ele traz uma energia renovável, né? Ele traz uma energia de baixo impacto ambiental, reforçando e fortalecendo ainda mais esse olhar, né, de descarbonização e toda essa tendência, né, de aquecimento global e ações aí que reduzem esse impacto no planeta. Um pouco desse aumento do uso da energia nas granjas tem a ver também com esses extremos de temperatura, porque a avicultura se ressente muito, tanto do calor quanto do frio excessivo, né, Vamiré? Sem dúvida, são extremos, né? No inverno a gente tem temperaturas extremas baixas e no verão extremas elevadas. Agora a avicultura brasileira ela
ela se diferencia neste sistema por conta disso, por conta desses extremos e por conta do controle e do domínio do ambiente interno que foi desenvolvido nos projetos de avicultura, onde permite internamente você ter um ambiente controlado, né, oferecendo a melhor condição de climatização e a melhor condição de ambiência, né, temperaturas adequadas, umidades adequadas, níveis de gás carbônico, níveis de amônia, níveis de oxigênio adequados para que os animais tenham o melhor ambiente possível, né? Para que a gente tenha uma eficiência e otimização do aproveitamento da ração e de todos os insumos que são envolvidos dentro da operação. E não só isso, né? Não só isso, mas também que o produtor ele aproveite isso para que ele tenha a rotina, né? A jornada de evolução da criação de uma forma mais leve, mais ergonômica e que ele consiga ter qualidade de vida também. Essa adoção da automação, por exemplo, e o próprio uso dos painéis solares fazem com que o avicultor, no caso o integrado, seja um produtor mais conectado às novas tecnologias? Sem dúvida, ele cada vez mais ele com a implementação de tecnologia, ele se mantém atualizado, ele se mantém competitivo e ele se mantém engajado a todas essas questões tão discutidas de ESG, né? No momento que ele traz um processo mais competente, um processo mais eficiente, permite com que ele otimize os recursos naturais envolvidos nesse processo, né? Então, a gente pode falar da otimização do aproveitamento do grão. Quando você tem um aproveitamento de grão, você tem uma necessidade menor de grão, uma necessidade menor de área de plantio de grão, uma necessidade menor de área de plantio de grão, automaticamente traz uma sinergia com pressão de desmatamento, controle de originação desses insumos, né? Quando a gente fala de otimização dos recursos naturais, a gente está falando da água envolvida nesse processo, então um aproveitamento melhor dos recursos hídricos. Sim. Isso tudo traz uma sinergia com as questões ambientais e traz uma competência e um produto de maior qualidade no final do processo, mais alinhado com todas as questões ambientais tão valorizadas, né, importantes nos tempos atuais. Bom, estamos aí com 72% das granjas do Rio Grande do Sul já tendo adotado essa tecnologia. Como é que está a previsão, a expectativa para aumentar ainda mais esse percentual? Bom, Thaís, o objetivo é que a gente siga crescente, né, e com um engajamento cada vez maior dessa tecnologia. Justamente pelo fato da gente ter vantagens aí, econômicas e vantagens ambientais do painel fotovoltaico em si, tá? Agora, a gente não está livre de novas tecnologias aparecerem e superarem o que está posto aí dos painéis fotovoltaicos, né? Na sustentabilidade, a gente costuma dizer que a gente não sabe fazer todas as perguntas ainda para esses temas, né? E quem dirá ter todas as respostas ainda para todas as demandas que virão. Então, provavelmente, novas tecnologias virão e vão concorrer em termos de eficiência com painéis fotovoltaicos, e a gente deseja que isso aconteça. Enquanto isso não acontece, a gente continua com a nossa equipe fortalecendo, apoiando e estando muito próximo, orientando os nossos produtores para que o engajamento ele continue crescendo, né, e atribuindo competitividade para os nossos produtores. Tá? Fazendo um paralelo, na suinocultura, a gente tem a questão do biogás, né, e o biogás sendo aproveitado em geradores de energia para produção de eletricidade. Tá? Então, na suinocultura, eu tenho painel fotovoltaico como uma opção e também tenho os biodigestores como uma opção. Tá? Na avicultura, eu ainda tenho painel fotovoltaico.
mas a gente tem consciência de que novas tecnologias virão e permitirão ter uma sinergia ainda maior aí para aproveitar todos os resíduos que são produzidos nessa operação, ofertando maior competitividade ainda para a nossa atividade. E em termos nacionais, Vamiria, como é que está a adoção dessa tecnologia? No Brasil, ele sofre um comportamento muito semelhante com o nível de tecnologia que está empregado na região. Por quê? Justamente pela demanda de energia elétrica. Tá? Então, propriedades de alta tecnologia, propriedades grandes, propriedades mais empreendedoras, em sua maioria, já estão conectadas aos painéis fotovoltaicos. Daí a gente pode citar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, como uma região muito engajada e aderente aos painéis fotovoltaicos, Santa Catarina, da mesma forma, o Paraná também trazendo um engajamento bastante relevante aí na tecnologia. Na tua opinião, assim, existe um gargalo para a adoção maior da tecnologia, como o aumento dos impostos em relação aos painéis solares? Isso seria um problema para esse aumento de percentual ou ainda está o caminho livre aí para melhorar? A questão das taxas, né, e impostos, ele acaba afetando um pouco a margem, mas a margem da tecnologia ainda é muito competitiva, tá? Então a gente está falando de projetos aí que se viabilizam, dependendo da propriedade, em 3 ou 4 anos. Ainda é um projeto muito competitivo para um item que é tão impactante dentro do custo de produção dos produtores. Então, o engajamento ele continua acontecendo. Onde é que estão os gargalos? Os gargalos estão nas próprias propriedades, né? Propriedades que às vezes não possuem uma área física para a instalação dos painéis fotovoltaicos, propriedades que em determinado momento não sofrem o nível de insolação necessário para viabilizar a operação. Então, são questões muito mais físicas e de relevo que acabam se tornando um gargalo para essa tecnologia. Mas, no paralelo, também a gente observa algumas opções que vêm para suportar isso. O que são essas opções? São concessionárias que acabam centralizando a produção de energia solar e ofertando elas para estas propriedades onde não viabiliza a instalação num custo ainda assim mais competitivo do que o da concessionária. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto, a sustentabilidade, ESG. Isso tem um momento para entrar na vida do produtor, mas não sai nunca mais, né? Perfeito, Thais, perfeito. Esse é um tema que ele tem saído cada vez mais aí do singular, tem ido para o coletivo, se a gente olhar na história, né, eu gosto de dizer que nos primórdios a gente olhava para a propriedade simplesmente na questão de sustentabilidade, para a questão do licenciamento ambiental, e agora acaba abarcando outros temas e no nível plural cada vez maior, né? A gente fala da questão social, da questão do impacto na comunidade, com geração de emprego, com qualidade de vida, na própria segurança dos produtores, no que diz respeito à operação, né? A questão elétrica como algo que não pode oferecer risco para os produtores, a execução das tarefas para que elas não sejam pesadas, não sejam árduas e que ele possa realizar elas de maneira ergonômica, né, que não comprometa ele no longo prazo. A questão ambiental, que a gente discutiu tanto aqui, né, geração de resíduos, o destino dos resíduos, a própria questão do bem-estar animal, com as boas práticas de produção, quer dizer, qual que é o tratamento que nós estamos dando para esses animais, do início até o fim, se a gente está dando uma boa condição ambiental, de alojamento, ração, né, comida de qualidade, água de qualidade, se ele não está passando por nenhum estresse que pode gerar alguma doença, alguma enfermidade, enfim, são vários os temas aí que acabam entrando dentro dessa temática de sustentabilidade, dando um nível de complexidade cada vez maior, mas o que é legal? O legal disso tudo
é que quem se beneficia disso é o nosso consumidor, alavancando toda essa engrenagem, resulta num produto de maior qualidade, maior segurança alimentar e num custo cada vez mais acessível aí para os diferentes níveis de remuneração, de poder aquisitivo aí dos nossos consumidores. Tá certo, então, Vamiré, da Seara, obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e desejo uma boa tarde a todos vocês. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Quarta-feira é dia de desmistificar as questões da carne com a divulgadora científica Lívia Padilha. Tudo bem, Lívia? Oi, Thaís. Essa semana recebemos uma pergunta muito interessante. Vou lê-la aqui. Sempre falam que se todo mundo fosse vegano, a gente resolveria a fome do mundo. Você concorda com isso? Bom, eu discordo totalmente, mas antes de entrar aqui nos pontos, para quem não sabe, a pessoa que é vegana, ela escolhe não comer produtos de origem animal, sendo carnes, leite, ovos, até mel. Então, ela exclui esses produtos da sua dieta. E por que eu não concordo com essa afirmação? Se todos fossem veganos, se a gente não acabaria com a fome do mundo. Em primeiro lugar, os animais de corte e os animais que produzem leite também, eles são essenciais para a nossa segurança alimentar. Ou seja, tem regiões e famílias, às vezes, que dependem inteiramente desses animais para sua subsistência. E regiões do mundo, por exemplo, um segundo grande argumento, é que existem regiões do mundo que a gente não consegue cultivar outra coisa. Não é uma terra arável. Então, os animais, eles conseguem, sim, estar ali naquela terra e ainda produzindo alimentos de alta densidade nutricional, ou seja, super nutritivos, como vários tipos de carne e leite, principalmente os ruminantes, que a gente tanto falou aqui por causa do livro A Carne Nossa de Cada Dia, que especificamente fala da carne bovina. E um terceiro argumento aqui contra essa ideia do mundo vegano é que já fizeram um estudo, inclusive utilizando essa hipótese. Fizeram esse estudo pensando, se os Estados Unidos virassem vegano da noite para o dia, o que aconteceria? Em relação às emissões, por exemplo, tanto se fala das emissões de gases de efeito estufa, a redução foi de apenas 2,6%. Isso mesmo. Se todos eles parassem de comer alimentos de origem animal, essa seria a redução, 2,6%. Isso sem contar em toda a questão econômica, por exemplo, de todos os subprodutos ao longo dessa cadeia, tanto do gado de corte quanto do gado leiteiro. Então nós já vimos e até falamos aqui dos diversos produtos do gado, de tudo que a gente consegue realmente utilizar, e a economia desses países, por exemplo, seria também muito afetada se tivéssemos essa mudança aí por um veganismo. Nós já falamos aqui no programa A Granja na TV sobre o impacto do calor para a produção de leite. E no Fala Professor de hoje, o professor Jean Soares, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Ubra, vai nos explicar como o calor afeta também os grandes animais. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês novamente.
Bom, a gente viu aí na semana passada, conversamos com um especialista, que a vaca leiteira se ressente muito do calor, reduzindo a quantidade de alimento que consome e, por consequência, a produção leiteira. Como é que funciona, no caso do bovino de corte, essa questão do calor, já que a gente vem enfrentando aí dias de altas temperaturas aqui no Rio Grande do Sul? Sim. Bom, é muito similar, né? Na verdade, a fisiologia dos bovinos de corte e bovinos de leite são a mesma, né? A mesma espécie. No entanto, o bovino de leite ele é mais desafiado, né? Mas a fisiologia e o funcionamento do organismo ele é a mesma coisa, né? Então, os bovinos de corte eles também acabam sentindo muito o impacto dessas temperaturas elevadas, né? E refletindo aí em uma menor produção, uma menor reprodução, né? Levando então a indicadores técnicos e indicadores econômicos menores, né? Então, o calor ele impacta diretamente no resultado final do sistema de produção. Como é que funciona, por exemplo, no caso do bovino de corte, né? Ele tem uma conversão alimentar, ele tem um ganho de peso esperado aí ao longo dos dias. Quando pega um período de calor, digamos uma sequência de 4, 5 dias de calor, ele chega a perder peso, ele deixa de ganhar? Como é que funciona, professor? Bom, os animais eles têm uma zona de conforto térmico, né, que seria uma zona de temperatura máxima e mínima, aonde o animal seu organismo funciona sem maiores problemas. Tá? À medida que ele sai dessa zona de conforto, principalmente agora no verão, né, sai na temperatura máxima, o seu corpo começa a trabalhar para que ele consiga manter a temperatura normal, a homeotermia, consiga manter a temperatura equilibrada do seu corpo. Né? E aí uma das coisas que ele acaba fazendo é diminuindo o consumo de alimentos, né, para produzir menos calor interno para poder manter a sua temperatura. Né? E aí, nesse sentido, consumindo menos, ele começa a diminuir o seu ganho, né, a diminuir o seu ganho produtivo. Né? Então, ele começa a ganhar menos peso, né, podendo chegar ao ponto de não ganhar peso, e podendo, dependendo do estresse, do nível, né, perder peso. E esse é um grande problema. Né? E o problema maior ainda é quando afeta a reprodução. Então, essa época é uma época de reprodução, é a época que está se fazendo inseminação, que as vacas estão em monta natural com os touros, e no estresse calórico pode levar a aborto. Né? E esse é um dado que muitas vezes, se o produtor não está em cima, anotando, controlando, ele muitas vezes nem vê, né? Mas as vacas estão abortando por causa do estresse calórico. Né? Então, em resumo, né, os animais vão diminuir o consumo de alimentos, vão parar de pastar, vão procurar mais sombra, né, eles vão diminuir o deslocamento, e tudo isso acaba afetando a produção. E dependendo do nível do estresse, pode afetar mais ou menos. Né? E aí o impacto final lá depois, por causa do estresse calórico. Bom, você falou aí de uma temperatura limite aí de conforto térmico dos bovinos, né? Qual que seria a máxima aí que um bovino consegue aguentar sem interferir muito no seu funcionamento? Então, ele vai... Existem trabalhos que mostram que temperaturas acima de 18, 20 graus, o animal já sai da zona de conforto térmico dele. Né? Então, até em sistemas onde a temperatura é controlada, né, no gado de leite vem se utilizando muito esse sistema de temperatura controlada, né, manhã, tarde, noite, inverno, verão, todas as estações do ano, né, se estabiliza a temperatura em 21 graus, 21, 22 graus. Né? Então, acima dessa temperatura, o animal já começa a sofrer estresse térmico. Né? E muitas vezes o produtor acaba não notando, porque são poucas horas do dia, né? Mas à medida que tu começa a ter isso com frequência, né, leva a situações mais extremas, inclusive podendo levar à morte, né, em determinados casos. E aí, nesse caso que você mencionou aí, às vezes poucas horas por dia, o produtor nem chega a pensar muito nisso. É importante já pensar com antecedência em ter mais áreas de sombra quando chega nesse período, ou mais oferta de água também, a exemplo do que ocorre na pecuária leiteira, só que na bovinocultura de corte, às vezes é um pouco mais complicado, porque os animais ficam mais distantes aí da sede, né?
Exatamente. Então, esse é um problema que a gente diz que muitas vezes ele é crônico, né, dentro da propriedade, da fazenda, que o produtor acaba não vendo esse prejuízo, né, um prejuízo que ele acaba não conseguindo mensurar, né, mas quando o produtor começa a se conscientizar, ou começa a ter números da fazenda, ganho de peso, por exemplo, reprodução, ele começa a ver que esse período acaba influenciando muito, principalmente nessas épocas de verão, né, de calor, né? Então, e muitos produtores que começam a se conscientizar, eles começam a reservar mais áreas de sombra, ou fazer capões, né, de eucaliptos ou de outras árvores aí para ter sombra, né, essa sombra natural, ou então sombra artificial através de sombrite, por exemplo, ou outras estruturas que dê essa sombra para os animais. Isso é muito importante, principalmente nesses horários de maior insolação, né? A questão de água é fundamental, né? A água em quantidade e qualidade, isso ajuda muito na regulação da temperatura corporal, né? Esse acesso, né? O animal não precisa se deslocar horrores para ter acesso à água, né? Então, isso é bem importante, ter pontos estratégicos, tanques estratégicos, açudes estratégicos, né? Com água para os animais. Também controlar a questão de manejo, né, o horário de manejo com os animais, né, manejar mais cedo do dia ou mais tarde do dia. Isso normalmente o campeiro já, né, os peões que trabalham nas fazendas já acabam já fazendo isso, né? O sol está surgindo, né, e eles estão saindo para o campo justamente para o horário mais fresco do dia, né, e evitar trabalhar naqueles horários quentes do dia. Em alguns outros lugares, daí já com animais mais estabulados, né, a climatização, ventiladores, aspersão, né, e um outro ponto também que vem se atentando cada vez mais é a questão da genética, né? Qual é a minha genética? A minha genética é adaptada para esse ambiente, né? Então tem muitos produtores aí adaptando a sua genética, mudando a sua genética ou fazendo cruzamentos, né, para que esses animais sejam mais adaptados ao calor. Esse é um grande segredo, na verdade, do Nelore a nível de Brasil, né? O Nelore ele acabou tomando conta do nosso rebanho do Brasil muito em função da adaptação ao ambiente tropical, ambiente quente, né? E o Nelore é extremamente adaptado a esse ambiente. Muito bem. Deu umas travadinhas aí no contato com o Jean, mas o recado foi dado e é importante, né, Jean, que essa preocupação com o calor não seja algo que aconteça só quando já está quente. É um planejamento de propriedade, né? Esse é o segredo, planejar a propriedade, estudar, analisar, ver os pontos fracos da propriedade e minimizá-los porque isso vai ser recorrente, né? Tá certo. Obrigada, Jean, pela participação. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá.